pra rezar. Eu rezando com a rosa, cantador de orações, mais um canarinho branco de mamãe. Eu e minha linda rosa, bem juntinho de mamãe, filhos de Nossa Senhora dos Perdões. Mãe divina, mãe serena, mãe do brilho interior, mãe do céu, mamãe de estrelas, mãe de Deus, nosso Senhor. Quero cantar pra você o canto mais lindo. Quero cantar pra você, pro seu coração. Quero mostrar pra você o quanto és puro. Quero cantar pra você um canto de amor. Quando você me ouvir, feche seus olhos e sinta no seu coração a mais pura paz. A luz que emana sou eu te envolvendo, buscando um jeitinho de encher seu coração de amor. Depois de ouvir, agradeça e saia correndo. Vá fazer o bem, espalhar o amor. E vá bem depressa, não perca mais tempo. O mundo precisa de eu, de você. E não pare mais de espalhar alegrias, de dar gargalhadas, de ter gratidão. E vá, por favor, não te perca no tempo. O tempo é curto, temos que aproveitar. E não te demores no tempo, agora, agora é hora de sermos só um. E vá correndo, espalhar amizade, energia e luz, ser feliz e canta, e canta, e cantar, e cantar, e cantar o amor. Quero cantar pra você o canto mais lindo. Quero cantar pra você, pro seu coração. Quero mostrar pra você o quanto és puro. Quero cantar pra você um canto de amor. E quando você me ouvir, feche seus olhos e sinta no seu coração a mais pura paz. A luz que emana sou eu te envolvendo, buscando um jeitinho de encher seu coração de amor. Depois de ouvir, agradeça e saia correndo. Vá fazer o bem, espalhar o amor.
e vá bem depressa, não. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Iniciaremos com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. E ela tem como título Dons. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda a vida na terra, ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-se pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar de acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados de Cristo? Aproxima-se dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Nesse momento, então, eu convido a todos para o nosso momento de introspecção, de conexão com a espiritualidade, os guardiões dessa casa. Momento de falar com Deus. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, estamos nos apresentando diante de vós. Tu que nos conhece desde os mais remotas eras e sabe das nossas enormes dificuldades que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal de cada um para buscar-te ao longo das diversas existências e hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais em vossos ensinamentos. Ampara-nos nesta noite, através dos nossos benfeitores, guardiões, nesta noite de estudo, de enriquecimento, através do palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te rogamos que, diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito através da tua mansidão. Abençoa-nos a todos nesta noite, Senhor, e que assim seja. Eu convido agora o Almir, que veio de Vargião, para explanar a reflexão desta noite. Boa noite. Boa noite. Mas Deus te quer sorrindo.
Está frio, está chovendo e nós estamos aqui, né? Eu falo com você aí de casa que está nos olhando, nos vendo, nos ouvindo. Jesus pregava no deserto. Naquela época não tinha asfalto, terra, chuva, sofrimento. E ele estava lá ensinando, deixando para nós os ensinamentos que hoje nós estamos aprendendo. E ele há 2000 anos já nos chamava para estarmos conectados com o mundo espiritual. E nós buscamos ao longo do nosso caminho a trajetória material em primeiro lugar, não a espiritual. E em tempos de solidão, muitas vezes, nós nos damos conta de que nós precisamos mudar a trajetória da nossa vida como espíritos encarnados. Na visão espírita, a nossa mente, ela é o chuveiro da alma. Por que será que ela é o chuveiro da alma? Justamente porque aquilo que nós pensamos cairá sobre nós mesmos, bons ou maus pensamentos. Por isso que nós atribuímos a nossa mente que ela é o chuveiro da alma. E a doutrinária dessa noite, do nosso estudo dessa noite, foi elaborada pelo Auxílio Fraternidade e adaptação feita por mim, esse amigo de vocês. Como diz Os Horizontes da Mente, e essa frase todos conhecem, mente sã, corpo são. É uma grande verdade. Porque a mente é o comandante do maior computador do mundo, o nosso cérebro. Porque ele distribui ordens, porque ele analisa os conceitos e estimula a química orgânica. E nós sabemos também que a disfunção do mundo glandular provoca inúmeras enfermidades, pois essas glândulas elas estão diretamente ligadas aos centros de forças. Portanto, mais dia ou menos dia, a medicina futura terá em mente sua responsabilidade direta por todas as enfermidades, sejam elas quais forem. E quando nós falamos centros de forças, nós já nos lembramos dos chakras. São esses os nossos centros de força. E nós conhecemos, dentre milhares de centros de força que nós temos, podemos dizer que 7, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical e básico, né? Humeral não se fala. Mas eu digo que nós temos 8 importantes chakras. E nós vamos entender por quê. O centro coronário, que nós chamamos de chakra coronário, que está instalado na região central do cérebro, a sede da nossa mente, é o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a instabilidade, o metabolismo orgânico e a vida da consciência da alma encarnada ou desencarnada. E nas cintas do aprendizado, que lhe corresponde o abrigo planetário, o centro coronário, ou chakra coronário, como nós falamos, ele supervisiona ainda os outros centros vitais.
Esses 7 que eu falei, os 6 que eu falei a mais do que o coronário, que lhe obedecem aos impulsos procedente do Espírito, do nosso Espírito. Então há um comando que age diretamente sobre esses centros de força. E o centro cerebral, ou comumente nós chamamos frontal, que ele é o vizinho do coronário, porque ele está localizado no vórtice encefálico, na sustentação dos sentidos nossos, com uma influência decisiva sobre os demais. E no corpo físico, ele fica próximo ao ponto central da testa, todo mundo sabe, pouco acima e entre os olhos. Normalmente a gente coloca a mão aqui, né? Mas ele está bem no meio aqui. Muitos doutrinadores, nós tínhamos lá em Xanxerê um doutrinador, que para a ligação com os espíritos que chegavam, para ele doutrinar o médium que ele estava, ele posicionava o dedo no frontal e no frontal da médium sem tocar. É uma forma de chamar ou de abrir a frequência para que o espírito comunicante chegue para trazer a sua mensagem. E esse chakra, na realidade, ele ordena as percepções de variadas espécies. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constitui a nossa visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura e à arte. Quando eu fui estudar isso aqui, eu não sabia. Eu tinha uma outra visão desse chakra do frontal. E o centro cerebral frontal que nós falamos, que possuímos o comando do núcleo, que possui o comando do núcleo endócrino, referente aos nossos poderes psíquicos. Ele tem essa função e essa ordenação. E o chakra laríngeo, ou centro laríngeo, esse chakra é o que controla a nossa respiração, a nossa fonação. Ele preside aos fenômenos vocais. Quando nós temos problemas nas cordas vocais, é esse chakra que atua. Então, os passes magnéticos dados pelos passistas, para alguém que tem problema nessa parte do corpo, a ação é direta para esse chakra e procede a cura ou a amenizar a dor, o que está sentindo. E, inclusive, as atividades do timo, da tireoide e da paratireoides. Das paratireoides. Depois o chakra cardíaco, que é o centro cardíaco, é o chakra da emotividade, da circulação, das forças da nossa base. Depois nós vamos para o chakra esplênico, né? Que está na entrada do nosso estômago, todo mundo sabe, né? Esse chakra é aquele que determina todas as atividades do sistema hemático. O que são os sistemas hemáticos? São as hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, os glóbulos brancos, as plaquetas, dentro justamente das variações do meio e do volume sanguíneo. Está ali. E ele está também sediado no baço. No nosso baço, que está também na entrada aqui do nosso, quando começa o nosso estômago, né? E ele é responsável pela regulação, distribuição
e da circulação adequada dos recursos vitais em todos os recônditos do nosso corpo físico. Todos. Depois nós vamos para o centro gástrico, ou comumente chamado umbilical, que está na região do umbigo. Ele é responsável pela digestão e a absorção dos alimentos densos ou menos densos, que representam os concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização de todo o nosso ser. E o genésico ou básico, que está localizado nas partes íntimas, ele é responsável pela modelagem de novas formas entre os homens, ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Aí nós vemos então que são 7 chakras, né? 7 centros vitais, principais no nosso corpo espiritual. E quando o ser está encarnado, estes centros vitais do corpo espiritual, estão diretamente ligados aos correspondentes órgãos do corpo físico. Por isso que quando nós atuamos, os médiuns passistas, quando vão fazer os passes de cura, nós sentimos uma dor no fígado. Quando é localizada, é uma ação localizada para aquele órgão, se faz diretamente ao chakra específico, não no fígado, né? Você vai agir de acordo aonde ele está. É ali que se propagam as energias para a cura daquele órgão que está debilitado. E o mais importante de tudo é que quando nós agimos com amor, com bondade, com vontade de ajudar, essa ação ela é benfazeja, ela atua mesmo, rapidamente, naquilo que está em desarmonia no corpo físico. E quando nós temos fé, quando nós levamos no nosso coração a vontade que aquilo aconteça, depois da oração que nós proferimos para agir fazendo o trabalho, no sentido de cura daquele ser que está com alguma coisa debilitada em seu corpo físico, a ação da espiritualidade, ela é rápida, ela é imediata. Se aquele ser tem merecimento da cura. Mas, em todos os momentos, o alívio da dor acontece. Porque, às vezes, nós não sabemos que a ação que se propaga para ajudar alguém, se é merecedor ou se essa ação tem que lograr êxito, porque na maioria das vezes, ou quase que, podemos falar 80%, são problemas kármicos. E o problema kármico nós enfrentamos com resignação, aceitação de tudo aquilo que nós passamos. O sofrimento, a dor que nós temos ao longo da nossa jornada evolutiva tem que ser levada em consideração com alegria. Porque ou nós fomos imprudentes e estamos passando por determinada situação, ou nós estamos recebendo aquilo que pedimos antes de vir para cá. E agora nos resta resignação diante daquilo que está nos acontecendo. Mas eu costumo falar que existe um 8º chakra, que é muito importante, que muitas pessoas não dão muito valor. E quem trabalha com mediunidade vai saber. Esse chakra chama-se humeral.
ele está localizado entre as duas, as paletas a gente chama, né? Como? As escápulas. Escápulas ou as omoplatas, tá? No meio, bem no meio. E esse chakra, para vocês saberem, é um centro de reconexão interna do nosso ser, considerado o chakra espiritual, pois é através dele que as energias se conectam. É o chakra mediúnico e de proteção, porque equilibra as energias positivas ou negativas em excesso. Ele equilibra. Nós não precisamos de fazer o passo, por exemplo, nas costas, né? Lá no chakra. Não, basta que pensemos, porque nós recebemos a maioria não, as nossas energias vêm pelo chakra coronário ou de baixo para cima, né? E ele é um gerenciador energético do nosso corpo espiritual. Então ele é muito importante. E a gente não se dá conta disso, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, umbilical, básico, humeral. É muito importante. Então, como nós estamos sempre em sintonia com as forças mentais que se movimentam no mundo, é nossa obrigação de cuidar com o que nós pensamos, aspiramos, falamos e como nós agimos diante da nossa jornada evolutiva. Algumas coisas nós temos a observar, todos nós. O medo, por exemplo, em demasia, reduz consideravelmente a vibração da energia espiritual e retarda aí os centros de força e desequilibra as funções glandulares, que projeta então um veneno no sistema nervoso e em todo o mundo celular nosso. Então vejam bem, o que nós pensamos se torna realidade aqui fora, se propaga. Porque as partículas eletromagnéticas, quando condensadas, quando juntadas, para melhor entender, elas podem se tornar algo sólido para o nosso entendimento. E é diante dessa condição que nós temos que saber pensar. Eu tenho falado muitas vezes por aí que as pessoas gostam de assistir os noticiários para ver o que está acontecendo no mundo, no Brasil, né? Senão fico por fora dos assuntos. É uma grande preocupação para todos nós. Porque o que nós assistimos na TV, no jornal, é só desgraça. É só corrupção. É só morte. É só guerra. E o que nós ficamos pensando? Nós ficamos traduzindo isso aí para a nossa mente e pensando. E muitas vezes criticando. E quanto mais nós pensamos, vamos imaginar assim, o Biasus é um político corrupto. Quanto mais o povo pensar no Biasus corrupto, mais nós estamos alimentando essa energia negativa. Deixa para o Biasus resolver o problema de corrupção dele. Não nós entrar no foco do problema. Não nos pertence. Então o povo, de um modo geral, no mundo, quando pensa dessa forma, está emanando energias deletérias e essas energias têm que ser combatidas por energias boas do plano espiritual. E é muito trabalho para os espíritos benfeitores. Então, quanto menos nós pensarmos na desgraça, quanto menos nós criticarmos,
Quanto menos nós desejarmos mal, julgar, denegrir a imagem dos outros, e orarmos mais, e pedirmos mais para abençoar aqueles que estão fora do caminho reto, mais nós estamos propagando energias boas, que essas energias são necessárias para que o mundo espiritual use. E igualmente essas energias, como nós falamos aí, quando há o desequilíbrio da vibração da energia espiritual, causam desequilíbrios também quando a coragem se apresenta em excesso, ou a maledicência, a vingança, o orgulho, a dúvida, a maldade, o ciúme, a crítica e por aí vai, né? Então qual é a preocupação que nós devemos ter? Nós devemos condicionar sim a mente aos bons pensamentos. Pensar e falar sempre na saúde. Comentar assuntos de alegria pura. E quando nós estamos envoltos em algum problema de saúde, seja em qualquer membro da família, qual é a nossa preocupação? Apoio e oração. Amor para aquele ser que está ao nosso lado. Seja filho, seja esposa, seja pai, seja mãe. Porque é assim que nós mudamos a consciência de cada um dos nossos membros familiares. Família consanguínea, eu estou falando. Não estou falando da família universal. Essa muito mais. Se eu sei que alguém precisa de mim, eu tenho que estar ali para ouvi-lo, para conversar, para ajudar a resolver os problemas. Então, se nós considerarmos que as boas maneiras, a decência, a cordialidade, o equilíbrio das emoções são compensações funcionais do nosso corpo físico, nós vamos entender também que elas nascem da nossa mente, saem de dentro de nós e passam justamente por esses centros de forças que nós falamos, que são os nossos chakras, e ganham uma amplitude nas glândulas, nas nossas glândulas, que fortalecem a vitalidade hormonal nos departamentos somáticos. Então, quanto mais eu estou inclinado às boas maneiras, à decência, à cordialidade, ao equilíbrio dessas emoções todas, eu estou interferindo diretamente na ação hormonal, na vitalidade hormonal de todos os departamentos somáticos do nosso corpo físico. E quando nós agimos assim, nós estamos cada vez mais equilibrando o nosso ser, corpo físico. Além de estruturarmos ainda mais a consciência do nosso espírito para o crescimento espiritual. Porque é conhecimento. Depois desse conhecimento, então nós veremos que a energia mental tem responsabilidade sobre o nosso corpo, desde o metabolismo celular até a defesa da pele contra os mais ousados vírus. Eu já falei aqui uma vez para vocês que o vírus HIV não veio do macaco, veio de nós. Veio do nosso pensamento, das energias deletérias que nós distribuímos. E não sou eu que estou falando isso, é Jesus quem falou. É só pegar as cartas de Cristo e ler, estudar, que está lá, claro, bem claro. O HIV não foi produzido em laboratório, foi produzido pelo homem, pela mente do homem, pelas energias deletérias que nós propagamos. E o melhor, para entendermos que a mente acostumada à ginástica do amor, ela é capaz de curar os seus próprios desequilíbrios e aliviar o dos outros.
Por isso que eu falo, o amor em família, em primeiro lugar, tem que começar lá dentro do nosso lar e depois se espalhar. Porque é através do amor, desse amor que Jesus ensinou, que nós vamos equilibrar todos os desequilíbrios que nós tivermos e equilibrar os dos outros, aliviar os dos outros. Então a nossa missão, ela é em primeiro lugar para conosco mesmo, né? E então, o que nós temos que fazer? Vigiar as nossas emissões mentais. Eu não gosto dele, eu quero que ele se dane. Agora eu vou emanar energia pesada para ele. Se ele está bem suportado, pá, volta tudo para mim. Não é isso que nós temos que fazer. É amor que nós temos que distribuir. Eu não vou muito com a cara do sujeito e tal, mas eu tenho que me harmonizar em primeiro lugar e querer bem aquele ser através da oração. Pedir à espiritualidade para que o ajude se ele está fora da condução que deve estar, no caminho da espiritualidade, mas não julgá-lo. Os erros pertencem a ele, por que eu vou querer armazenar para mim? Não é assim que a gente deve proceder. E aí nós vamos lembrar de uma frase muito importante que está lá no Evangelho, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Não os outros, nós, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações. Porque é a atitude certa para que a mente não se contamine mais do que ela possa estar contaminada. A mente, na realidade, ela vai plasmar o que os nossos olhos veem. Como uma máquina fotográfica pronta para disparar. Os nossos olhos é que vão plasmar aquilo que eu quero que se propaga, que vá à frente. Eu vejo lá o farina, o lanche. Eu quero que o lanche se exploda. Os meus olhos estão projetando isso para lá. Mas se o lanche estiver preparado espiritualmente, ele não vai receber essa energia. Essa energia vai ser, que nem eu falo sempre, um bumerangue. Bate e volta, né? Vem para quem está desarmonizado. A mente, meus irmãos, é na realidade um computador divino. O programador desse computador somos nós. E a programação depende da nossa mente, da nossa vontade, do nosso querer e dos nossos sentimentos. O computador, que é a mente divina, a mente, que é um computador divino, e o programador somos nós. Nós que fazemos funcionar, como deve funcionar ou não. Basta que a forma que nós agimos é que vai aparecer na ponta da linha. E o resultado disso nós sabemos, né? Quando voltarmos, o que eu fiz de bem vai contar lá em cima. O que eu fiz de mal também. Para avaliar para que lado eu vou, né? Qual é o mundo que eu vou agora? Qual é a colônia espiritual? O Espírito André Luiz nos diz que é a mente que rege a formação dos anticorpos no sangue. Percebem isso mesmo? É a mente que rege a formação de anticorpos no sangue. Se eu uso a minha mente de forma inadequada, eu estou produzindo anticorpos de ação maléfica no meu sangue. E é aí que nós produzimos as doenças do corpo físico, não aquelas que talvez fosse uma
projeção do plano espiritual quando nós pedimos para reencarnar. E outras vezes são, porque é através dali que nós vamos enfrentar a nossa barra de reparar as nossas imperfeições daquilo que nós projetamos antes de vir para cá. Mas se essa projeção é do bem, do amor, os anticorpos que vão ser produzidos em milhares no nosso sangue são de ação benéfica para o nosso corpo físico. Dá para captar a mensagem? A nossa mente, ela é responsável, mas nós temos ação direta sobre isso. Cada uma de nossas células é como um motor elétrico, né? Necessita de combustível justamente para funcionar, viver e sentir. Senão, nós não vamos chegar ao contento da nossa encarnação. A lucidez mental, ela irradia mensagens que nos fortalecem, mantendo sempre o padrão de equilíbrio que deve caracterizar normalmente a real saúde, a saúde boa, né? Aquela que permanece mesmo que quando momentaneamente se instalam doenças, aflições, etc., impelindo a conquista da felicidade muitas vezes, mas essa lucidez mental que irradia mensagens que nos fortalecem é a aceitação. Nada mais é do que a resignação diante dos nossos problemas, daquilo que nos acontece no dia a dia. Porque nós sabemos que nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Tudo acontece porque deve acontecer. Ou por nossa imprudência, ou porque estava traçado já antes de virmos para cá, no plano espiritual. E nós pedimos por determinadas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A nossa jornada evolutiva, no mundo de provas e expiações, é de luta constante. Muita luta. Todos os dias. E nós temos que lembrar a todo momento que Jesus nos chama. Ele nos acolhe todos os dias, a todos os momentos. Eu estou aqui. Está precisando? Me chama. Conversa com Jesus. Fala dos teus problemas. Pede solução. Mas pede antes de tudo, me dê força para suportar as minhas privações. Esse é o nosso legado maior para conosco, para com o nosso espírito. Portanto, meus irmãos, nós devemos cultivar em nossa mente somente afirmações que garantam serenidade. Devemos preparar os nossos lábios para conversações sadias e procurar sempre registrar de nossas companhias apenas o que de melhor venhamos a ouvir. Vou em determinado lugar e lá a pessoa só fala mal do José dos Anzóis. E eu aumento ainda mais, coloco mais uma pimentinha em cima. Não apareça mais lá. Caia fora. E guarde, se ele disse 10 palavras e 9 foram pejorativas, e uma foi excelente, guarde aquela excelente. E quando falarem mal de alguém para você, não aumente o problema. Pode ser, mas não é bem assim. É a nossa saída. Evitar falar mal das pessoas, porque tem uma colocação de Jesus muito importante: amar aos outros como a ti mesmo, né? Se você falar mal de alguém, o que vem de volta? Alguém falando mal de você. Se você criticar alguém, querer o mal para alguém, vai receber o mal de volta. A semente que nós plantamos não adianta.
A colheita é nossa. O paiol está cheio. Vamos ter que consumir. Né? Não é assim que a gente tem que agir? Agir com sobriedade, com amor, com caridade, com serenidade. Por mais que nós estivermos recebendo tudo que é de pior na nossa vida de encarnado, julgamentos que nós não merecemos, que nós normalmente falamos da ingratidão, né? Não usem a autopiedade para com vocês. Usem, sim, a serenidade da consciência tranquila. Se alguém age de forma equivocada em relação a você, é um problema desse alguém. Não vá querer tirar satisfação. Jesus nos ensinou tão bem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não nos pediu mais tanta coisa, né? Então que nós tenhamos a consciência de que nós estamos nesse mundo para elevar o nosso espírito. Nós não estamos aqui para amelhar bens e mais bens e mais bens e procurar. Não. Tem uma família lá de Varjão, onde nós moramos, que sempre foi muito trabalhadora. Muito trabalhadora. Tem terra, tem granja, tem tudo. Mas daí tinha bastante dinheiro sobrando, eu vou comprar terra no Mato Grosso. E aí foi lá, comprou um monte de terra. Aí eu vou deixar aqui e vou mudar para lá. Foi para lá. Veio passear no ano seguinte. Deu infarto e morreu. Pergunta assim: valeu a pena deixar todos os teus amigos, toda a família universal daquele lugar que você viveu muitos anos, para ir buscar mais, para deixar aqui? Porque talvez ainda assim os filhos, os irmãos, os genros, as noras vão brigar por o que ficou. Façamos a nossa parte. Quando vem, o bem vem, e vem bastante, não tem problema, veio com honestidade. Mas nunca deixe de estender a mão, principalmente quando você é solicitado a fazer isso. Não precisa jogar fora, mas nunca deixa de ajudar quando você é chamado, ao menos quando você é chamado. O certo é não precisar ser chamado. Enxergar que ali na frente tem um irmão que está passando necessidade. Porque a prova da fortuna, meus irmãos, é a pior. Nem o suicida passa por uma prova pior do que quem passa pela prova da fortuna. Se você não passou, vai passar. Se não for nessa encarnação, numa outra, ou talvez tenha passado numa outra. É para quê? Para saber entender como se vive, como se convive com a fortuna também, em relação aos irmãos de caminhada. Porque tudo fica aqui. Deixo a vocês o meu abraço fraterno. Fiquem com Deus, com Jesus e com Maria. E não esqueçam nunca, nós somos o que somos. Ninguém precisa que nós mudemos a nossa forma de ser se nós estamos no caminho do bem. Que assim seja. Agradecemos então ao Almir pela importante reflexão dessa noite e nos encaminhamos para a parte final, onde eu convido os trabalhadores a se posicionarem no momento de contato com a espiritualidade,
de conexão. Podemos fechar os nossos olhos. Consciente é aquele que entende que suas imperfeições não movem, que sabem modificar cada barreira que se instala no subconsciente e altera o destino da sua própria caminhada. Alegre é aquele que de forma sincera compreende que todos os seus erros servem apenas para nortear que rota não se deve seguir. Quem espera na razão encontra todas as respostas. Está longe de estabelecer um contato mais intimista com o outro. Quem espera na religião encontra a forma mágica de saber viver. Se torna apenas um alienado frente à multidão de ignorantes. O mais sábio, porém, é aquele que procura o amor, como todas as formas de resolução e de caminho. Só o amor possui dentro dele o humano e o divino, e é capaz de se ligar ao Pai e aos irmãos. Surpresos ficam todos que atestam que as respostas às indagações eram tão simples e que as chaves que abrem todas as portas estavam guardadas dentro de cada um, esperando apenas a permissão para desvelar todos os segredos. E que assim seja. Desejamos uma ótima noite a todos e um bom retorno aos nossos lares. Muito obrigada.